Fala pessoal, bem, hoje vamos fazer a nossa correção dos exercícios aí que a gente tem para trás, né, de função exponencial, para a gente ver o que a gente precisa aprofundar e o que a gente pode trabalhar a continuar trabalhando, né? É uma matéria que já tem um pouco mais de presença nas provas, né, em avaliações, então é um pouco mais importante da gente poder aprofundar, né? Vamos lá. FPS de Pernambuco, um médico, ao estudar o crescimento de crianças de 1 a 12 anos, obteve a fórmula I é igual a 100 elevado a n menos 0,7, em que a altura h é dada em metros e a idade I, né, em anos. A seguir, temos um esboço da parte do gráfico de I em torno de H. Aqui aqui é a parte relacionada a I e aqui a parte correlacionada a H. Segundo a fórmula, qual a idade de uma criança aqui com a altura de 1,20 m? Então eu tenho H. Se eu tenho H, a gente vai fazer H é igual a 1,2, né, que é 1,20 m, e vai substituir. Nesse caso aqui, eu vou ficar com 100 é igual a 1,2 menos 0,7, que vai dar meio. Meio eu posso representar em forma de fração de 1 sobre 2. Né? Quando o expoente é fracionário, a gente tem a possibilidade de transformar, nesse caso, por ser 1 sobre 2, em raiz quadrada. Né? O denominador vai lá para o índice da raiz e o numerador fica acompanhando o número. Então, nesse caso, vou ficar com raiz quadrada de 100 é igual a 10. Nesse caso, então, eu tenho que, quando uma criança, de acordo com o estudo desse médico, uma criança com 1,20 m, ela tem 10 anos de idade, tá? Vamos para a próxima. Unifor, Ceará. Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada por Q de T é igual a Q0 vezes 2 menos 0,2T, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório e Q de T a quantidade de água no reservatório após T meses, que a gente não sabe quantos meses. Até aí foi só contextualizando a situação. Vamos ver o que ele pede para a gente calcular. A quantidade de meses que a água do reservatório se reduzirá a 25% do que era o início do ED. Ele quer quantos meses, né, vão se passar para o reservatório ter 25% da água contida no início. Né? Então, a gente tem o que de T? A quantidade, né, depois de um tempo T, é 25 sobre 100 de Q0. E o Q de T, que é a função, é Q0 vezes 2 menos 0,2 elevado a T. Fazendo isso, a gente pode igualar. 25 sobre 100 Q de 0 é igual a Q de 0 vezes 2 elevado a menos 0,2 T. Então, aqui o que eu posso fazer? O Q está aqui multiplicando, pode vir para cá, dividindo, vou simplificar. Q de 0 aqui, Q de 0 aqui. Aqui eu também posso simplificar. 25 sobre 100 é 1/4. Então, com essas duas simplificações, eu vou ter 1/4 é igual a 2 elevado a menos 0,2T. Os 1/4 eu consigo escrever como uma potência de 2, com um expoente negativo, porque a partir do momento que eu expoente negativo, eu vou inverter. Então, se eu tenho um expoente aqui, o 4 é igual a 2 ao quadrado. Se eu tenho um expoente positivo, se eu transformar esse expoente negativo, eu consigo inverter essa fração. Né? Então, eu vou ficar com 2 elevado a menos 0,2T é igual a 2 elevado a menos 2.
Aí, de acordo com as funções exponenciais, né, a gente tem bases iguais, a gente vai igualar o denominador. Então, 0,2t é igual a 2. O menos 0,2 vai vir para cá dividindo, né? Vai ficar menos com menos mais. 2 dividido por 0,2 é 10. Então, são 10 meses para que esse reservatório atinja 25% da sua capacidade. Então, essa daí é a conta que a gente vai precisar fazer. Vamos para 3. If, Maranhão, seja f de x é igual a 3 elevado a 2x mais 1, uma função exponencial definida de reais em reais, né, de R em R. Se A e B são constantes reais, quais que f de A, tais que, né, f de A é igual a 27f de B, pode-se afirmar que f de A é igual a 27 vezes f de B, né? Que eu posso fazer isso aqui, ó. Como o f de A, o x é A, eu posso substituir f de A por essa expressão aqui, substituindo x por A. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 2A mais 1 é igual a 27 vezes 3 elevado a 2B mais 1, né? Porque aqui é f de B. E 27 mantém essa igualdade aqui. Então, eu tenho base 3 aqui, tenho base 3 aqui, eu posso transformar o 27 também em base 3, né? Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 27 é 3 a terceira. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 2A mais 1 é igual a 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2B mais 1. Aqui, ó, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Foi o que eu falei com vocês na aula. Essa parte de função exponencial é muito importante que vocês tenham uma noção, uma lembrança, recordem a parte de propriedades de potência, porque vocês vão usar muito potência. Afinal, exponencial é porque a incógnita está no denominador, né? E o denominador é uma potência que é um denominador, não, é o expoente, né? E o expoente a gente vai resolver ele com base em propriedades de potência, tá? Então, aqui eu tenho bases iguais, então repito a base, somo os expoentes. Então, eu vou ficar 3, 2A, 2 vezes A mais 1 é igual a 3, 2 vezes B mais 4. Ó, 3 mais 1 aqui, 4. Então, agora eu consigo resolver os expoentes, ó. Base igual aqui, posso igualar aqui com igualar esse aqui, ó. Então, eu vou ficar com 2A mais 1 é igual a 2B mais 4. Então, vou botar, ó, isolar todo mundo que é número para um lado, todo mundo que é letra para o outro, né? Vou ficar com... vou ficar com, ó, o 1 vai vir para cá negativo, então vai ficar 4 menos 1, 3. E aqui, ó, o 2 vai vir para cá positivo. Então, simplificando por 2, né? O 2 vai vir... Isso aqui eu posso botar o 2 em evidência, né? Que aí vou ficar com 2 vezes A menos B. O 2 que está multiplicando A menos B vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 3 sobre 2. Então, aí, ó, A menos B é igual a 3 sobre 2, alternativa B. Lembrando aqui, ó, quando eu jogo B para o outro lado junto com A, eu vou ficar com 2A mais 2B. Eu tenho o 2 em comum nos dois termos, então eu posso botar ele em referência, que eu vou ficar com 2A menos B igual a 3. O 2 que está multiplicando A menos B vai passar para o outro lado dividindo, dando que A menos B é igual a 3 sobre 2. Letra D. Vamos lá para o número 4. Enem, MEC, isso aqui é questão do Enem, provavelmente aí dos mais recentes, né?
onde separa a matemática em matemáticas e suas ferramentas, né, que aí separa por área de conhecimento. O governo de uma cidade está preocupado com a com a possível epidemia de uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Para decidir, de, para decidir que maneiras tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Já é uma coisa de biologia, né? Parte de bactéria, essas coisas sim, mas a gente fez uma interdisciplinaridade trazendo para a matemática por causa da função, né? Inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a forma para a população. Então, olha lá, a população com relação ao tempo é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em horas e pt é a população em milhares. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Aí a gente tem que ver se a população vai ser reduzida. Ele não está perguntando o tamanho da população, ele está perguntando qual o comportamento dessa população, se vai reduzir, se vai duplicar, se vai triplicar e por aí vai. Então vamos lá, ó. Para 20 minutos, a gente tem 20 sobre 60, que está cortado na hora de montar, que não ficou legal. É igual a 1/3 de hora, né? Substituindo t por 1 sobre 3, a gente vai ter, P de 1 sobre 3 é igual a 40 vezes, 3 vezes 1 sobre 3. Aqui eu vou simplificar, né? 3 com 3, simplifiquei. Então, eu vou ficar com 40 vezes 2 elevado a 1, que é 80. Então, se inicialmente a população era de 40 e após 20 minutos a população chegou em 80, em 20 minutos a população o quê? Duplicou. Então, aí, o comportamento da população é de ser duplicada, a letra D. Lembrando que aqui vai ser 20 sobre 60, que é 1/3, tá? Vamos para 5. O ESF, o EFS da Bahia. Considerando-se que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias, aí novamente a parte de colônia de bactéria, de biologia, essas coisas assim. T horas pode, após ser preparada a cultura, pode ser dado pela função n de t é igual a 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t mais 3, sendo t maior ou igual a zero. Porque se eu botar t0, eu vou zerar tudo aqui, né? Eu vou zerar essa parte, vou ficar só com 3, que provavelmente é a minha população inicial. Pode-se estimar que o tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 678 colônias é D. Então, substituindo, eu tenho a quantidade de colônias que eu quero, né? Que é 678, que é o N de T. Então, a N de T nós temos 9T menos 2 vezes 3T mais 3 é igual a 678, né? Que a partir de 678, daquele momento para cima, se eu sei o momento que é 678, eu sei que daquele momento para cima eu vou superar esse número de colônias, né? Que é o que a questão me pede. Então, eu vou organizar isso aqui em uma equação igualando a zero, né? Então, 9t igual a 2 vezes 3 elevado a t menos 678, né? Porque o 678 passou para cá negativo, ficou menos 675 igual a zero. Olha lá, note que 9t é igual a 3t elevado ao quadrado, ou 3 ao quadrado elevado a t e vice-versa. Aí a gente pode começar a mexer
nisso daí, né? Então, a gente vai ter, ó, eu posso reescrever, ó, 3t elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 3t menos 675. Na equação exponencial, a gente usa muito isso aqui, ó. A gente pega o termo que a gente tem mais próximo e cria ele e substitui ele por um termo análogo, né, para a gente conseguir fazer a conta de maneira mais fácil de se visualizar. Eu posso usar 3t aqui também, né, considerar como 3t como uma incógnita qualquer e fazer, mas eu prefiro fazer essa substituição. Fazendo que 3t é igual a y, na equação a gente vai ter a seguinte equação, ó, y ao quadrado menos 2y menos 675 é igual a zero. Nesse caso aqui, eu posso fazer pela lei, aquela lei que a gente já determina o x e y direto, que é, não vou lembrar agora o nome, né, mas a gente já viu aí nas aulas aí que a multiplicação dos dois tem que dar c e a soma de x' e x duas linhas tem que dar b com sinal inverso. Então, as 27 vezes menos 25 dá menos 675. 27 mais menos 20, mais menos 25, né? Vai dar 27 menos 25, vai dar 2, ó, deu B com sinal inverso. Isso aí tem em algumas aulas, a gente já viu em aulas para trás aí, tá? Como y é igual a 3t, aí agora a gente vai igualar, trocar o y pelos dois resultados, ó. Eu tenho 3t é igual a menos 25, não convém. Por quê? Porque eu não consigo igualar as bases para mim conseguir igualar os expoentes e resolver o t. Então, o menos 25 para mim não convém no momento. E tenho que 3t é igual a 27. O 27 eu consigo igualar as bases, né? Porque, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O 27 é 3 elevado a 3. Então, eu tenho que, ó, 3 elevado a t é igual a 3 elevado ao cubo, bases iguais, né? Vou igualar os expoentes. Então, t é igual a 3 horas. Então, a partir de 3 horas, né? Ao constar o tempo mínimo necessário para ultrapassar. Com 3 horas, eu tenho o tempo mínimo. 3 horas é 678 colônias, né? Então, o tempo mínimo é 3. Então, pessoal, por hoje é isso. Deem uma olhada aí se tiverem algumas dúvidas, só me chamar. Grande abraço aí, fiquem com Deus.